Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Capítulo 1. Primeiro capítulo da carta aos Coríntios. Se você puder colocar-se em pé, reverência à leitura da palavra de Deus, e depois da leitura, ainda em pé, nós vamos orar. Primeira Coríntios, capítulo 1. Verso 18. Melhor, vou ler o verso 17 também. 1 Coríntios 1, versos 17 e 18. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vamos todos ler juntos o verso 18. Juntos então. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade da reunião do teu povo nesta manhã. Te agradecemos por ter nos trazido até aqui, pela vida e saúde para nós fazermos isto. E agora, Pai, que nós temos a Tua palavra aberta diante de nós, como Paulo se refere nesta carta, não à sabedoria humana, mas nós queremos reconhecer, sim, a sabedoria e o amor do Senhor por nós demonstrado em Jesus Cristo. Abençoa-nos enquanto meditamos na Tua palavra, que não seja, Pai, apenas o reconhecer do que ela diz, mas também o aplicar na nossa vida e o viver de acordo com o que ela tem nos ensinado. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude, conforme promete, que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Esta mensagem, esta palavra da cruz, que infelizmente, irmãos, nos nossos dias e na nossa geração tem sido deturpada, transformada. Nós estamos na escola dominical estudando sobre Cristologia, a doutrina de Cristo. E a nossa principal preocupação ao estudarmos a doutrina de Cristo é observarmos biblicamente o que Deus tem a dizer sobre o seu Salvador, aquele que Ele nos enviou. Porque se nos distanciarmos uma vírgula que sequer daquilo que Deus fala sobre Cristo, nós estamos nos distanciando a cada dia mais daquele que é o único que não somente pode trazer-nos a salvação, mas nos dar o consolo e a segurança dia após dia. Felizmente, no nosso tempo e na nossa geração, tanto a cristologia quanto a mensagem da cruz, ou seja, tanto a pessoa quanto a obra do Senhor Jesus têm sido não somente distorcidas, mas esquecidas. Uma das demonstrações que a pessoa e a obra de Cristo têm sido abandonadas é o próprio louvor que você tem observado nas igrejas. Se a palavra de Deus nos manda ter uma adoração cristocêntrica, ou seja, ter Cristo e a sua obra como centro, como assunto da igreja, infelizmente, as igrejas e a nossa geração têm transformado o homem como assunto principal daquilo que é tratado nos cultos. No dia que nós relembramos a ressurreição de Cristo, talvez Cristo seja o menos relembrado. E aquilo que a Bíblia nos diz sobre entronizar o Senhor Jesus como Senhor em nossos corações, aquilo que menos tem sido feito. A mensagem da cruz é uma mensagem a ser transmitida a todas as gerações de pessoas nesse mundo, até que Cristo volte.
A mensagem da cruz é uma mensagem a ser transmitida a todas as nações, e aqui na nossa igreja nós temos essa frase que fica bem sobre o púlpito para nos lembrar disso, que devemos ir e pregar o evangelho a quem? A toda criatura, a todo mundo. Então a mensagem da cruz é aquilo que nós mais precisamos. Eu sei que nesse tempo do nosso país, onde se discute tanta coisa e tantas necessidades do Brasil, se é educação, se é segurança, se é saúde, o que realmente salva um país é quando Deus envia pregadores a esse país. O que o Brasil precisa é sim de saúde, educação, essas coisas todas, mas assim, o que o Brasil mais precisa, o que tem o poder de transformar é a pregação do evangelho e nada mais. Nosso país na década de 60, principalmente entre o ano de 65, 66, 67, quando a maioria das igrejas batistas hoje existentes foram fundadas, provou de uma onda evangelística e missionária que infelizmente não se repetiu. Muitas dessas igrejas se desviaram da pregação da mensagem da cruz, e o que nós vemos é o estado que nós estamos hoje. Então a mensagem da cruz, a mensagem do Senhor Jesus é central em tudo isso. Eu quero começar dizendo aos irmãos um fato que a mensagem da cruz nos ensina de forma muito poderosa e decidida. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos 1, 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Quando falamos da mensagem da cruz, e quando falamos que anunciamos Jesus, quase que automaticamente as pessoas já ligam na sua mente um assunto e parte daquilo, ou a partir de que ponto elas querem escutar aquilo que a mensagem da cruz tem a dizer. Normalmente, quando iniciamos a pregar o evangelho a alguém, o que essa pessoa espera ouvir e o ponto de partida que ela espera que tenhamos é que nós comecemos pelo amor de Deus. Quando você pergunta às pessoas, quem é Deus? Quando você pergunta às pessoas, olha, o que você conhece de Deus? Grande parte delas responde que Deus é amor, e isto é bíblico e verdadeiro. Agora, você já prestou atenção como Paulo inicia a explanação da mensagem da cruz nesta carta onde ele nos ensina e nos aplica as questões do evangelho? Se você observou no verso 18, a explanação do evangelho por Paulo na carta aos Romanos não começa pelo amor. E por isso a mensagem da cruz, inicialmente também na sua aplicação e naquilo que ela é ensinada, não começa pelo amor. A Bíblia diz claramente que do céu se manifesta o amor de Deus. Quando ele começa a explanar o evangelho, não. Ele diz que do céu se manifesta o quê? A ira de Deus. E isso tem uma razão, irmãos. A mensagem da cruz é valorosa e compreendida por todos aqueles que chegam à conclusão, não somente mental, mas a revelação do Espírito Santo do fato que a ira de Deus é o motivo da mensagem da cruz. A mensagem da cruz não começa pelo amor, a mensagem da cruz começa pela ira. Pelo fato que Deus está irado contra o ser humano de uma forma muito clara. A ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. O que é a impiedade? É o fato dos homens viverem, manterem as suas vidas e praticarem o que praticam, sem se importarem minimamente com o fato que Deus os chamará a juízo e pelo fato que Deus está vendo o que eles realizam. Se você ler todo o capítulo 1 da carta aos Romanos, ele vai nos dizer que há uma decadência humana no terreno social, há uma decadência humana no terreno intelectual, há uma decadência humana no terreno religioso, no terreno espiritual, e Paulo vai completar esse capítulo 1 dizendo o seguinte: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Literalmente, que Paulo está dizendo o seguinte: se você viver uma vida piedosa, se você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, os homens vão te ridicularizar. Mas se você viver em toda sorte de pecado, em toda imundícia e podridão que o pecado oferece, você jamais deixará de ter um companheiro
para andar na estrada que você escolheu. O ser humano não somente rejeita Deus, como ele aprova tudo aquilo que é contra a pessoa e a palavra de Deus. Literalmente o texto diz: os homens conhecem o fato de que são dignos de morte aqueles que agem impiedosamente, aqueles que agem em piedade, mas não somente eles fazem isso, como eles encorajam outros a fazer a mesma coisa. A mensagem da cruz começa a falar exatamente da ira de Deus contra esse tipo de vida do ser humano. E ele diz ainda que é contra toda a impiedade e contra a injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Eu não sei se você já percebeu na sua leitura bíblica, quantas vezes a Bíblia fala do clamor que vem desta terra e que sobe aos ouvidos de Deus. Por exemplo, há um exemplo muito prático, e é um exemplo que nós mais usamos, quando a Bíblia diz que o clamor do sangue de Abel sobe aos ouvidos de Deus. E o clamor do sangue de Abel, que foi morto pelo seu irmão, é um clamor por justiça. E a carta aos Hebreus diz que o sangue do Senhor Jesus tem um clamor mais alto ou melhor que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Cristo derramado na cruz, ele clama por perdão, enquanto o sangue de Abel clama por justiça. Mas você observa, por exemplo, que de Sodoma e Gomorra subia um clamor aos ouvidos de Deus. Já leu sobre isso? E era o clamor do quê? Da injustiça dos homens. O Velho Testamento cita que aqueles trabalhadores que trabalharam, suaram o dia inteiro e não receberam o seu pagamento ao final do dia, o clamor daquela injustiça sobe aos ouvidos de Deus. E assim por diante, cidades são citadas no Velho Testamento, situações são citadas como o sangue de Abel, onde esse clamor subia ou sobe aos ouvidos de Deus. Deus conhece a injustiça do ser humano? Claro que sim. Não somente esse clamor sobe aos ouvidos dele, como quando nós lemos sobre o julgamento dos homens, a Bíblia diz que livros no dia do julgamento serão abertos. O que estão escritos nesses livros? A prática impiedosa e injusta de todo homem ímpio. É justo que a mensagem da cruz comece pela ira. É justo que a mensagem da cruz comece pela ira de Deus, porque é a santidade de Deus que é ofendida pelo comportamento das criaturas de Deus. Se a santidade de Deus é ofendida, é certo que Deus comece o seu evangelho e a mensagem da cruz, nos falando de como o nosso pecado ofende, e nos falando de como o nosso pecado transforma-nos completamente ao contrário daquilo para o qual Deus nos criou. Em Romanos 3,18, ou melhor, João capítulo 3, verso 18, abra sua Bíblia comigo. É dito de forma muito clara, no capítulo 3 de João, em 2 versículos, qual é o resultado disto. João 3,18 diz assim, que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Notem que aqui, o que a Bíblia ensina é que o ser humano não precisa de mais nada para atestar a sua própria condenação. Simplesmente o não crer já atesta do merecimento da sua condenação. A incredulidade é a razão pelas quais pessoas têm perdido a eternidade junto de Deus. A mensagem da cruz está nos chamando a atenção para isso. A mensagem da cruz nos chama a atenção que milhões e milhões de pessoas estão se perdendo porque simplesmente não creem no nome do unigênito Filho de Deus. E o verso 36 diz, João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Notem, a mensagem da cruz chama a atenção do ser humano por um fato muito sério. O final do verso 36 diz que a ira de Deus o quê? Sobre ele, qual é a palavra usada? Permanece. Então, a mensagem não está dizendo que um dia a ira de Deus vai atingir o homem. A mensagem não está dizendo que existe um perigo, um risco de um dia a ira de Deus atingir o ser humano.
A mensagem não está dizendo que existe uma possibilidade, uma probabilidade de um dia o ser humano se encontrar com a ira de Deus e a condenação. A Bíblia diz que a ira de Deus está neste momento sobre a cabeça do ser humano. A Bíblia diz que neste momento a ira de Deus está sobre a cabeça de todo aquele que rejeita Jesus Cristo. Então a ira de Deus não vai atingi-lo um dia nesse sentido. Já está sobre a cabeça dele. E aonde ele ande, aonde ele se locomova ou vá neste mundo, e mesmo que ele vá ao espaço ou qualquer outro planeta, a ira de Deus permanece sobre ele. A mensagem da cruz vem lembrar o homem e adverti-lo exatamente desta verdade. O homem é completamente indesculpável, porque a mensagem da cruz está lhe ensinando o porquê Jesus Cristo precisou morrer na cruz. A mensagem da cruz está o alertando para o fato que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por este motivo, porque o pecado do ser humano ofende a santidade de Deus e provoca a sua ira. Então, antes de falar de um Deus de amor, falamos de um Deus que está irado contra o pecado. É justo que Deus condene pessoas ao inferno? Deus as tem alertado. Deus tem transmitido a sua palavra através dos profetas no Velho Testamento, através dos pregadores do Novo Testamento. Deus tem feito todo o esforço para que a Bíblia seja conhecida e a sua palavra, a mensagem da cruz, proclamada. Por quê? Para que todo homem seja indesculpável disto, do fato que Deus está o alertando sobre a sua ira e sobre os pecados do próprio ser humano. A mensagem da cruz, em segundo lugar, e nós voltamos a Romanos capítulo 1, ela nos chama a atenção por mais um fato. No verso 16 de Romanos 1 diz que, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Do que mais a mensagem da cruz nos diz? Se ela nos diz que Deus está irado contra o pecado dos homens, também a mensagem da cruz nos ensina da ação de Deus em salvar esse próprio ser humano. A mensagem da cruz, irmãos, nos diz de tudo aquilo que Deus tem feito para que o ser humano seja perdoado dos seus pecados e possa ir para o céu. É interessante nós observarmos que a mensagem de salvação, ela é rejeitada pelo ser humano por um motivo muito claro, a incredulidade, como já dissemos. Mas se você já leu a segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreve no capítulo 4, verso 4, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo. A mensagem de salvação, ela está apresentada, mas cega aos olhos desses homens. Você já pregou o evangelho a alguém, e por mais que você tenha explicado de forma muito clara a verdade do evangelho, você percebeu que a pessoa não entendeu nada? Você já disse de uma forma muito clara o plano de salvação e o amor do Senhor Jesus Cristo, mas ao final da sua explanação, do seu apelo para que aquela pessoa cresça em Cristo, ela sai dali como se ela não tivesse entendido absolutamente nada do que você está dizendo. A Bíblia diz que Satanás tem cegado os entendimentos, ou seja, toda a forma que leva o ser humano a compreender a mensagem de salvação. Por isso nós temos um desafio tremendo diante de nós. Nós pregamos a mensagem da cruz, e a nossa obrigação em relação a ela é pregá-la de forma fiel. É transmitir a mensagem da cruz como ela nos foi entregue nos evangelhos. Mas aqui nós carecemos da ajuda do Espírito Santo pelo seguinte motivo. Nós apresentamos a verdade bíblica, mas só o Espírito Santo, tal qual usando de uma espada de 2 gumes, pode adentrar ao coração e aplicá-la, abrindo os olhos do ser humano para a sua grande necessidade. Você diz, olha, Deus está irado contra você. Olha, não é um risco, mas uma certeza, a condenação ao final da sua vida. Só o Espírito Santo pode tornar isto claro aos olhos e aos ouvidos daqueles que ouvem. Um professor, que eu me recordo muito bem dele, ele tinha uma frase que dizia sobre isso, que ninguém provará o céu,
se antes os seus pés não terem provado o fogo do inferno? Enquanto nós não reconhecemos a nossa própria condenação, não provaremos o fato da bondade e do amor de Deus nos salvando. Em Romanos 3:25, se você puder abrir sua Bíblia comigo, de forma muito clara a mensagem da cruz é apresentada desta maneira: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, claramente aqui, Deus propôs uma solução, Deus propôs um plano de salvação, Deus o estabeleceu e Deus colocou esse plano diante de nós, que pela propiciação, ou seja, pela conciliação na cruz do Calvário, a ira de Deus seja aplacada através do sangue de Jesus Cristo. Literalmente, na cruz do Calvário, Deus estabeleceu o preço da nossa salvação. Ele já havia feito isso desde o livro de Gênesis. Ele já havia feito isso quando apresentou o plano de salvação a Caim e Abel. Abel havia aceito com sacrifício de sangue e Caim o havia rejeitado. E isso é registrado em Hebreus quando diz que sem derramamento de sangue não há remissão. E aqui o que o texto está nos ensinando é que Deus propôs no sangue de Cristo a nossa eterna redenção. O que nós lembramos hoje, quando lembramos da ressurreição de Cristo, é que esse preço foi aceito. A mensagem da salvação é esta: Deus aceitou o preço pago na cruz, o preço que Ele mesmo propôs e que foi satisfeito no sangue de Cristo. E sabe o que é a ressurreição de Cristo então? Deus está dando o seu comprovante, Deus está comprovando. Se Cristo não tivesse ressuscitado, significava que o preço pago não havia sido aceito. Ele permaneceria morto. Mas quando Cristo ressuscita, Deus está dizendo a mim e a você: podem crer, podem depositar sua confiança. Eu aceitei o preço que foi pago na cruz. A mensagem da cruz está nos dizendo isso. Deus aceitou o preço. E por Deus ter aceito o preço pago por Cristo, é que nós estamos, como diz o folheto que nós temos tanto prazer em entregar às pessoas que não conhecem Cristo, estamos salvos e seguros. Esta é a mensagem. A completa segurança para aquele que crê em Cristo. Deus, Ele anuncia o seu plano de salvação. Deus, Ele comprova o seu plano de salvação pela ressurreição de Cristo. E se você puder abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, você descobrirá mais um fato. Capítulo 5, versos 18 e 19, o melhor, da segunda carta aos Coríntios, desculpe. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Mas notem agora a grande responsabilidade que temos diante desta mensagem. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos o quê? Embaixadores da mensagem da cruz. É isso que Deus nos diz. Nesse dia em que relembramos a ressurreição de Cristo, e o pastor Donizete tão bem lembrou, talvez mais de 1 bilhão de pessoas na Índia não sabem nem que Jesus nasceu, quanto mais que Jesus morreu e ressuscitou. Irmãos, nós somos embaixadores. Embaixadores aqueles que estão próximos, embaixadores aqueles que estão distantes. Lembrar da ressurreição de Cristo e ignorar o fato que eu sou responsável por anunciar esta grande verdade é uma incoerência, não é? Lembra daquilo que a Bíblia registra da manhã da ressurreição? Aquelas primeiras mulheres que chegam, elas veem o túmulo aberto e o túmulo está vazio. O anjo lhes anuncia que aquele que estava ali, o quê? Ressuscitou. E lhes dá uma missão: vão, e anunciem aos outros também que isso aconteceu. 2 discípulos vêm, percebem isso,
Talvez um de mais idade, outro mais jovem, mas um deles sai em disparada, ele vai fazer o quê? Ele anuncia aos outros o fato que Cristo ressuscitou, um deles ainda se mantém incrédulo. E só depois de alguns dias, quando o Senhor Jesus aparece entre eles, é que reconhece que isso é verdade. Um outro homem que naquele tempo perseguia a igreja, odiava a Cristo, encontra Cristo ressurreto no caminho de Damasco. E o que Cristo diz a ele? E o que Cristo diz ao homem que veio ajudá-lo? Olha, esse é para mim um vaso escolhido, para que vá e anuncie. A mensagem da ressurreição é uma mensagem que nos chama a anunciar que isso é verdade. Eu gosto de ler 1 Pedro, e gosto de, quando eu leio que Pedro diz assim, que nós amamos a Cristo, aquele a quem não vemos. E há uma ilustração que demonstra isso, e que me ensinou muito a respeito de quem o Senhor Jesus Cristo é para mim. Uma mãe deficiente visual, cega, que tenha um filho, ela não deixa de amar menos o seu filho, porque é incapaz de enxergá-lo. Você duvida que uma mãe cega ame o seu filho? Não. Ela não o vê. Ela não conhece visualmente as feições dele. Mas ela reconhece o que é a sua presença. Nenhum de nós viu Cristo com seus olhos ressurreto, mas olha, o que Ele tem feito na minha vida e na sua, confirma pela sua presença em nós, que sim, Ele está vivo, que Ele é real. E aquilo que Ele tem feito por nós diariamente na nossa vida, quem éramos e quem hoje somos, realmente comprova que Cristo é vivo e presente. Nós não o vemos, mas provamos a sua ação na nossa vida. Isso é incontestável. Aquilo que Ele fez por mim é incontestável nesse sentido. E por isso então, Romanos capítulo 5, verso 8, de uma forma bem clara diz, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Eu merecia isto? Não. Mas a mensagem da cruz, ela é maravilhosa, porque ela diz que Cristo fez isso por mim que nunca mereci. A mensagem da cruz, e eu quero finalizar com isto, é uma mensagem de amor por aqueles que não merecem. No verso 10, o texto diz que se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. A morte de Jesus Cristo na cruz foi por mim e por você, por nossos pecados, e por isso chamamos a sua morte de vicária. Ele morreu por nós e por nossos pecados. Quando Ele é crucificado, as pessoas ao redor dele estão agindo de forma violenta e zombateira. Só após a sua morte, um daqueles soldados reconhece: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas o que a morte do Senhor Jesus Cristo demonstra é que Ele morreu por mim sem esperar recompensa. Ele morreu por mim sem esperar que eu o amasse. E Ele morreu por mim sem esperar que eu reconhecesse isso. A morte da cruz, ela toca no profundo do nosso coração e da nossa mente, ao dizer que nenhum de nós merecia, que nenhum de nós realmente tinha o valor para pagar pela sua própria salvação. Mas foi Cristo, pelo seu imenso amor, que fez isso. Eu quero completar dizendo o seguinte, para que nós saímos daqui nesta manhã dispostos a compartilhar desta mensagem. Em primeiro lugar, todos aqueles que rejeitam a mensagem da cruz são indesculpáveis. Se você ler no primeiro capítulo, que foi o que nós iniciamos em Romanos, os versos 19 e 20 dirão que a revelação de Deus à consciência e a revelação de Deus à natureza, quando rejeitada, torna o ser humano indesculpável. Então aquelas milhões e milhões de pessoas que nasceram e morreram sem nunca ouvirem de Cristo, tinham a revelação suficiente para a sua salvação. São indesculpáveis e foram condenados. Assim como todo aquele que, tendo a Bíblia em suas mãos, rejeita Cristo. Em segundo lugar,
Aqueles que desprezam a mensagem da cruz estão desprezando a graça de Deus. Sim. Aqueles que desprezam a mensagem da cruz estão desprezando o Deus atender ao seu clamor, aos seus pedidos. Quantos homens não clamam por Deus? Quantas pessoas não clamam pela presença de Deus em suas vidas? E Deus então lhes transmite a mensagem da cruz. E elas rejeitam. Sabe o que elas estão rejeitando? A graça e o favor de Deus. Sim. Elas estão rejeitando aquilo que Deus tem feito por elas. E ao fazerem isso, estão acumulando ira para o dia de serem julgadas pela sua própria rejeição. Mas acima de tudo, nós devemos pregar o Evangelho e a mensagem da cruz, pelo amor e o sacrifício que Cristo realizou por nós. Não há nenhum sacrifício que nós tenhamos que fazer que seja maior do que aquele que Ele fez por nós. Não há nada que possamos fazer que venha pagar aquilo que Cristo realizou por nós na cruz. Apenas a fidelidade em transmitir a mensagem que Ele nos deixou. Ele nos deixou apenas uma mensagem e nos mandou pregá-la. Se Ele nos tivesse pedido outra coisa, muito mais difícil que isso, com certeza nós faríamos. Agora, porque simplesmente Ele nos disse, continuem a anunciar aquilo que anunciaram também a vocês, talvez nós achemos que não tem valor. Olha, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas o que eu penso e eu sei, é que se Cristo resgatou pela mensagem da cruz a mim, aonde eu estava, Cristo pode resgatar também a qualquer outro. E a minha responsabilidade de pregar o Evangelho e a mensagem da cruz não é nada mais, nada menos do que gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Então preguemos, irmãos. Por gratidão ao nosso Senhor, anunciemos a mensagem que Ele nos deu. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui.